Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando os vídeos, que vocês estejam curtindo e que eles possam de alguma forma estar contribuindo para a sua atuação em sala de aula, implementando a Lei 10.639. Nos últimos vídeos eu apresentei autores que escrevem poesia que trata de questões relativas ao universo étnico-racial e que contemplam a Lei 10.639, que incentiva o estudo de literatura e cultura africana e afro-brasileira na sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês uma autora chamada Jaride Arraes. A Jaride é uma jovem escritora negra, ela é cordelista, escreve poesia, ela é do Juazeiro do Norte, no Ceará, e atualmente ela mora em São Paulo. Ela busca resgatar por meio da obra dela personalidades negras esquecidas. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês essa obra dela, Heroínas Brasileiras, em 15 cordéis. Então, essa obra dela é muito interessante para trabalhar em sala de aula, primeiramente porque trata de literatura de cordel, um tipo de literatura popular. Em cada um desses cordéis, ao longo desses 15 cordéis, ela vai resgatando a história de heroínas negras, de mulheres que não são estudadas na sala de aula, que não são citadas nos livros didáticos. São mulheres cuja história é apagada, cuja voz é silenciada, mesmo a história dela sendo extremamente importante para a afirmação da nossa identidade como pessoas negras. Ela cita aqui nesse livro 15 autoras, algumas eu já conhecia, outras não, e eu fiquei muito impressionada por não conhecer. E eu sou muito grata por essa publicação dela, porque ela vem resgatar e criar em nós um sentimento de pertencimento, um sentimento de orgulho, porque quando nós abrimos o livro didático, muitas vezes a população negra é representada de forma estereotipada, e principalmente se fala de homens. Nós conhecemos a figura de Zumbi dos Palmares, e Dandara mais ou menos, mas e outras mulheres, né, que também lutaram contra a escravidão, que também guerrearam, que também participaram da luta armada. Essas mulheres não são citadas na história, e esse livro dela traz essas histórias. E eu sou muito grata, porque é uma obra que é muito rica para ser trabalhada em sala de aula e que com certeza vai contribuir para o enriquecimento do conhecimento dos nossos alunos e para o fortalecimento da autoestima deles, principalmente das mulheres negras. Esse primeiro que ela cita, que ela cria, é sobre a Antonieta de Barros. E uma coisa que é importante mencionar é que todas as mulheres que ela cita são ilustradas por meio de estilogravura, que também é uma técnica interessante para trabalhar em sala de aula. Eu já fiz uma oficina de estilogravura e é um processo simples de ser realizado com isopor, com tinta guache, com lápis, fazendo desenho no isopor. Então é uma técnica que pode até ser feita na sala de aula também. A Antonieta de Barros, ela fundou um jornal, ela foi professora, ela fundou também uma escola em uma época em que era negado às pessoas negras o direito de frequentar a escola, e ela fundou uma escola mista em que estudavam meninos e meninas. Essa escola durou 3 anos, depois, devido ao machismo institucional, essa escola foi fechada e ela foi eleita a primeira deputada federal. E essa estrofe que ela cita é muito interessante. É por isso que eu digo, Antonieta é exemplar, e além de inspiradora, pode muito desbravar, foi abrindo os caminhos para a gente também passar. Nas escolas não ouvimos essa história impressionante, mas eu uso o meu cordel, que também é importante, para que você conheça e não fique ignorante. Outra autora que ela cita é a Aqualtune. Aqualtune foi uma princesa no Reino do Congo. Foi trazida para cá num navio negreiro, veio para Recife e era uma escrava cuja função era de reprodutora. Então, ela era constantemente violentada, porque ela tinha que trazer ao mundo novas crianças que seriam escravizadas. Ela é a avó de Zumbi dos Palmares e é uma mulher cuja história não está nos livros didáticos. E aí a Jaride vai questionar. Eu só acho um absurdo porque nunca ouvi falar. Na escola ou na TV, nunca vi ninguém contar sobre a garra de Aqualtune e o que pôde conquistar. Outra mulher que ela traz a visibilidade, que graças a Deus tem sido resgatada na atualidade, é a Carolina Maria de Jesus. Então ela conta
sobre a elaboração dos cadernos negros da Carolina Maria de Jesus, que ela é uma escritora que nasceu em Sacramento, que ela estudou só até o 2º ano, que ela se mudou para a favela do Canindé, e ela contava nos seus cadernos as histórias da favela onde ela morava, os conflitos, sua vida como catadora de papel. Ela saía à noite para catar papel. E ela conta sobre a trajetória dela como escritora e que ela foi relegada ao esquecimento, que depois que ela publicou o 2º livro, que é Casa de Alfenaria, em que ela não falava sobre a realidade da favela, mas sobre as maldades da burguesia, ela foi renegada e morreu no esquecimento. E é uma história que ela resgata, e a Jarid fala: por racismo e elitismo, pouco dela hoje se fala, mas tamanho preconceito, seu legado jamais cala. É por isso que eu me lembro e meu grito não entala. A próxima mulher que a Jarid vai trazer a visibilidade é Dandara dos Palmares, conhecida como a companheira de Zumbi dos Palmares. Existem poucos dados, poucas informações sobre ela, então não sabemos se ela é aqui do Brasil ou se ela nasceu em África e foi trazida para cá em um navio negreiro. Só que ela foi uma mulher que lutou juntamente com Zumbi, defendendo, o Quilombo dos Palmares dos ataques. E ela diz aqui: dia 20 de novembro, dia de lembrar Zumbi, é também dessa Dandara que devemos incluir. O seu nome ser lembrado, sim, merece ser honrado e no peito se sentir. E é interessante que durante a fuga, ela foi capturada, mas ela não se rendeu. Ela preferiu se matar a ser presa. Outra mulher que ela traz a visibilidade é a Esperança Garcia. Essa eu não conhecia. Ela era do estado do Piauí, foi uma mulher escravizada, teve um filho, trabalhava nas fazendas e ela era constantemente maltratada. E ela escreveu uma carta. Naquela época em que os negros não frequentavam escola, em que em sua esmagadora maioria eles eram analfabetos, ela foi alfabetizada pelos padres jesuítas e ela escreveu uma carta denunciando os maus tratos a que ela e seu filho eram submetidos diariamente. Não se sabe se o pedido dela foi atendido, mas essa carta dela é um documento, e mostra a condição a que a população negra escravizada era submetida. Essa carta foi encontrada em Portugal por um historiador e é um documento muito importante. E ela é uma figura importante porque é uma mulher que denunciou os maus tratos e que se utilizou da escrita para isso. A próxima mulher que ela traz é a Eva Maria do Bom Sucesso, que eu também não conhecia. Era uma quitandeira talentosa, era uma escravizada alforriada. Ela tinha uma barraca em que ela vendia frutas e em um determinado momento uma cabra invadiu lá o seu espaço de trabalho e roubou algumas frutas e ela saiu correndo atrás da cabra. Só que a cabra era de um senhor branco. E ele, vendo que ela estava correndo atrás da cabra, ele nem perguntou e saiu batendo nela. Só que ela devolveu. Ela também bateu nele. Ele chamou a polícia e determinou que ela fosse presa, Pediu que ela fosse presa. Só que cerca de 30 pessoas que estavam observando aquela situação falaram não, ela estava defendendo, o trabalho dela. Ela correu atrás da cabra e ela foi esbofeteada sem motivo algum, sem motivo justo. E esse senhor foi o que ficou preso por 3 meses. Então, assim, foi uma mulher que soube se defender e que teve o apoio das pessoas que estavam ali observando. Então, é um feito realmente impressionante. Por causa dela, um homem branco foi preso durante 3 meses. E a Jarid fala: é por isso que eu digo que ela teve um heroísmo, pois sem medo de lutar, enfrentou foi o racismo. Por saber que estava certa, se manteve sempre alerta e peitou o vil machismo. A próxima mulher que a Jarid traz a visibilidade é Laudelina de Campos Melo. Ela trabalhava na Casa Grande e ela foi eleita de um clube chamado 13 de Maio, que era um clube que as pessoas negras frequentavam, que valorizava a cultura afro-brasileira. Trabalhou também à frente, da Frente Negra Brasileira, e integrou o Teatro Experimental do Negro, sempre valorizando a cultura negra, a cultura afro-brasileira. Ela trabalhou durante 40 anos como empregada doméstica
e ela fundou o Sindicato das Empregadas Domésticas. Então, ela já lutava pelos direitos das empregadas domésticas e faxineiras que foram conquistados muito recentemente. Mas ela, principalmente em Campinas, ela participou da abertura de sindicato, sempre lutando pelos direitos e pela valorização do trabalho das mulheres domésticas. Jaride sobre ela fala: tantos foram os seus feitos que queria aqui citar, feminista, negra e forte, nos inspira a batalhar e lutar pelos direitos sem parar e sem calar. Outra mulher negra, personalidade muito importante que ela traz à visibilidade é a Luísa Maim. A Luísa Maim, para quem não sabe, foi mãe do escritor Luiz Gama, que foi um poeta abolicionista. A Luísa Maim é da África, né? Não se tem muitas informações sobre ela, exatamente de onde ela era, mas ela foi escravizada, ela era da Bahia. O pai do Luiz Gama era um homem branco e ele vendeu seu próprio filho. E a Luísa Maim participou muito ativamente da revolta dos malês. E ficou-se decidido que se eles vencessem a Batalha dos Malês, ela seria coroada rainha. O seu filho, né, Luiz Gama, a homenageia e a descreve ao longo de sua obra, esse poeta e abolicionista. E sobre ela, a Jaride diz: gostaria que Luísa fosse muito mais lembrada, nas escolas brasileiras fosse ali sempre citada, é por isso que lutamos para que seja memorada. E a Jaride traz outras escritoras aqui e eu considero essa obra extremamente rica para ser trabalhada em sala de aula. Cada um desses cordéis dá para desenvolver um trabalho de 3, 4, 5 aulas. E o mais interessante, durante a leitura do livro, eu fiquei pensando, nossa, eu gostaria de pensar em uma mulher negra, pesquisar sobre ela e escrever um cordel. E qual foi a minha surpresa quando no fim do livro a Jaride faz exatamente essa proposta. Ela deixa um espaço, estrofe e versos em branco, para que nós possamos escrever um cordel sobre uma mulher negra que nós gostaríamos de homenagear. Então, isso é um trabalho muito interessante para ser feito em sala de aula. Não precisa ser uma grande personalidade. Nós podemos pedir que os alunos falem sobre as mulheres negras da sua família, sobre as mulheres que contribuem para a sua educação, para o seu cuidado, e trazer a voz dessas mulheres. E essa é a proposta desse livro da Jaride. Então, são as vozes, são as histórias que foram apagadas, silenciadas, e essa literatura dela traz um resgate. É uma obra extremamente rica para ser trabalhada em sala de aula, e eu me encantei pelo livro. Pretendo trabalhar muito todos os cordéis com meus alunos, e eu espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham se interessado, que vocês procurem essa obra, porque é um resgate que é muito importante nós fazermos para contribuir para o fortalecimento da autoestima, para contribuir para a história, para que a história não fique perdida, não fique no vazio, essa história que é apagada, que é negada, mas que está viva, e que nós possamos contribuir para isso na sala de aula. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima.